Olá, meninos e meninas! Como tem passado? Como é que estão as coisas? Como é que está a saúde? Estão com saudades das nossas aulas lá na escola, nossas aulinhas de biologia, nossas aulas práticas, nossas experiências? Eu estou morrendo de saudades. De vez em quando eu pego os meus filhos aqui em casa, vamos fazer uma experiência assim, vamos fazer uma experiência diferente, vamos lá fora. Tô com muita saudade de trabalhar com vocês, mas enquanto a gente não pode estar junto presencialmente, vamos nos juntar aqui nesse mundo virtual. E aí eu gravei uma aulinha especial de correção de exercícios para vocês de fungos e protozoários, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que atenda às dúvidas de vocês e se as dúvidas permanecerem é só me procurar, tá bom? Vocês me encontram nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e também lá no Google Classroom, certinho? Vamos começar? Então bora! Nós vamos começar com a primeira aula, nós vamos dividir a correção das atividades. Na primeira parte nós vamos corrigir protozoários e na segunda parte nós vamos corrigir fungos, para não ficar uma aula muito maçante, um vídeo muito difícil de assistir. Tudo bem? Vamos fazer assim? Então vamos começar com os protozoários, bora lá? Exercício número 1. Os protozoários são organismos unicelulares, predominantemente heterotróficos, com a maioria de vida aquática e apresentam diversificadas relações com demais seres vivos. Esses organismos, embora unicelulares, são complexos, pois desempenham todas as funções de animais pluricelulares, como a respiração, alimentação, reprodução. Em uma experiência laboratorial, protozoários coletados em uma represa foram colocados num recipiente com água do mar. Dessa forma, explique. Primeiro, o que acontecerá a esses protozoários? Então, olha só, eles retiraram protozoários da água de uma represa, que é água doce, e colocaram na água do mar, que é água salgada. A princípio, quem não conhece, quem não estudou, vai pensar, esse protozoário vai morrer. Mas não. Por quê? Os protozoários de água doce, como esses que eu estou mostrando para vocês aqui nesse GIF, eles têm uma estrutura celular chamada vacúolo contrátil, que retira o excesso de água que penetra no protozoário. Isso acontece em protozoários de água doce, como esses que estão sendo mostrados aqui, que são paramécios, e a água que penetra nesses animais, por eles serem hipertônicos em relação à água doce, ela é retirada pelo vacúolo contrátil, como se fosse uma bomba de retirada de excesso de água, para que esse protozoário não morra por excesso de água que vai penetrar nele. Já na água do mar, esse protozoário não precisa, porque não vai entrar água em excesso nesse protozoário. Então, ele acaba perdendo o vacúolo. Ele não morre, ele só perde essa estrutura acaba desaparecendo. Se ele voltar a ser colocado na água doce, vai voltar a se formar essa estrutura para que ele possa retirar o excesso, né? Então, esses protozoários irão perder os vacúolos contráteis, porque por serem isotônicos em relação à água do mar, não vão precisar do vacúolo. Então, esse vacúolo desaparece, ok? E que mecanismo celular está relacionado a essa experiência? Quem trabalhou comigo ano passado, nós fizemos uma experiência com ovinhos de codorna, vocês se lembram? Em que nós observamos a osmose acontecer, também observamos a osmose em batatas. O que é então que está acontecendo com esse protozoário? O vacúolo contrátil, ele faz a osmorregulação, ou regulação osmótica, ele controla a água que entra e que sai do protozoário. No caso aqui nós temos a representação de uma ameba, e nós podemos ver aqui a estrutura, que é o vacúolo contrátil, que retira o excesso de água que penetra no protozoário. Então, o mecanismo celular é a osmorregulação, feito pelo vacúolo contrátil. Ok? Entendido? Vamos para a próxima? Exercício 2. O
Conselho Indigenista Missionário diz que 86 índios Macuxe do município da Normandia, em Roraima, estão com malária provocada por garimpeiros evadidos da área Yanomami. Essa notícia até soa um pouco estranho, né? Porque quem sabe como que se transmite a malária, sabe que a transmissão é por um mosquito. Então, como que os garimpeiros podem estar passando a malária para os índios, se a transmissão é por mosquito, né? Então, vamos raciocinar, vamos pensar? O que acontece? Aqui tem a foto do mosquito transmissor da malária, que é o Anopheles, mosquito prego. O transmissor é a fêmea, que se alimenta de sangue. E aqui eu tenho um GIF mostrando como que esse mosquito vai inocular o protozoário, que é o Plasmodium, no sangue de uma pessoa. Então, mosquito contaminado... Não, na verdade a pergunta é como que os garimpeiros contaminados contaminaram os índios. O Anopheles provavelmente picou os garimpeiros, se contaminou com o Plasmodium, depois foi lá, picou os índios e levou o protozoário, o Plasmodium, para os índios. Então, provavelmente aconteceu foi assim. A malária, que é transmitida pela picada do Anopheles, esse mosquito picou os garimpeiros, se contaminou, depois picou os índios e os contaminou com o Plasmodium. Então foi dessa forma que provavelmente os índios Macuxe foram contaminados, certinho? Exercício 3. Esse exercício 3 é muito interessante, ele é da Universidade Federal de Goiás e ele fala de um caso que aconteceu, é um caso verídico, de goianos que beberam caldo de cana em cidades do litoral de Santa Catarina. E eles tiveram que se submeter a exames para verificar a contaminação por doença de Chagas. E a suspeita das autoridades, né, de saúde é que a contaminação pelo Trypanosoma cruzi, que é o causador, o protozoário causador da doença de Chagas, aconteceu porque foi moída a cana junto com barbeiros. Então houve a moagem da cana com o inseto transmissor da doença de Chagas. E o Trypanosoma acabou contaminando a garapa que foi ingerida por esses goianos. Então, nessa hipótese, teria acontecido casos confirmados em Santa Catarina, uma hiperinfestação de pessoas que consumiram a garapa e esses parasitas lançados na circulação sanguínea chegaram lá porque as pessoas ingeriram o caldo de cana. E essa contaminação por ingestão, ela não é comum, ela não é a forma usual pela qual a pessoa pode contrair doença de Chagas. Como que ocorre a forma habitual de transmissão da doença de Chagas, né? A doença de Chagas, gente, é transmitida por um inseto, que é esse aqui, da fotinha, né, do videozinho, que é o barbeiro, tá? Chamado também, o nome científico dele é o Triatoma infestans. E como que ele contamina usualmente uma pessoa? Ele vem, ele pica a pessoa, se alimenta do sangue da pessoa, mas automaticamente, como o trato digestório dele é muito curto, ele defeca no local, tá vendo? Mostrando ele defecando no local. A pessoa coça o ferimento e as fezes contaminadas com o protozoário Trypanosoma cruzi cai na corrente sanguínea da pessoa, contaminando-a. Nesse segundo GIF, a gente tem aqui a micrografia de Trypanosomas cruzes, que são protozoários flagelados. Então, a forma habitual de transmissão da doença de Chagas é através das fezes contaminadas do barbeiro, ok? E dois fatores que vêm contribuindo para o aumento desses insetos transmissores na zona urbana. Por que então que vem aumentando? Se são doença de Chagas, ela é mais comum em pessoas que moram em regiões de mata, longe da zona urbana, vamos dizer assim. Por que vem aumentando casos nas zonas urbanas, então? Esse daqui, gente, eu trouxe para vocês que são 3 espécies de barbeiros transmissores, e aqui tá uma foto maior do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. E o protozoário, ele cai na corrente sanguínea, gente, ele vai se instalar em algumas partes do nosso corpo. Pode ser o coração,
provocando inchaço do coração. Pode ser o esôfago ou pode ser o intestino, provocando o aumento desses órgãos, chegando inclusive a uma possível necessidade de transplante. E é uma doença que não tem cura. O protozoário ele vai permanecer no sangue da pessoa contaminada para o resto da vida. Tá? E por que tem aumentado os casos então na zona urbana? Por 2 motivos: desmatamento e urbanização. Se você desmata, você acaba com o habitat natural do barbeiro, então ele acaba tendo que ir para cidades. E o aumento das cidades, o crescimento das cidades para regiões de mata, regiões de floresta, acabam fazendo com que o animal venha para a zona urbana, certinho? Exercício número 4. Medidas realizadas nas últimas décadas mostraram que no referido período tem ocorrido um aumento da temperatura média da Terra. Sim, aquecimento global, né? Tal constatação permite que sejam feitas algumas previsões com relação à saúde. Por exemplo, em decorrência do aumento da temperatura, haverá um aumento global da pluviosidade da chuva, o que por sua vez aumentará a incidência de doenças como a malária, a dengue, a leptospirose e cólera. Gente, malária, protozoário, dengue, vírus, leptospirose e cólera, bactéria. Então nós já vimos todas essas doenças, certo? Por que é possível prever que doenças citadas acima terão uma incidência maior com o aumento da temperatura e com o aumento da pluviosidade? Vamos ver por quê? Porque com o aumento da pluviosidade, gente, aumenta também o acúmulo de água em certas regiões. Acúmulo de água é bom para quê? Para reprodução de mosquito, como o mosquito da dengue e o mosquito da malária, como a reprodução do anófeles e também do Aedes aegypti. Se esses mosquitos terão mais locais para se reproduzir, vai aumentar a incidência de pessoas contaminadas com essas doenças, porque nós teremos mais agentes transmissores, certo? E também o aumento das chuvas, o aumento da pluviosidade causa alagamentos, causa enchentes. A leptospirose, a bactéria da leptospirose, geralmente é encontrada em urina de ratos. Essa urina se mistura com água de enchente. Então a bactéria vai estar presente na água de enchente. Se a pessoa entrar em contato com essa água, ela pode se contaminar com a leptospirose. E também dejetos humanos contendo a bactéria causadora da cólera pode estar presente nessas águas de enchente, e se a pessoa tiver contato com essas águas, também pode se contaminar com cólera. Por isso que essas 4 moléstias podem aumentar com o aquecimento global. Temos que ficar de olho, né, gente? Olha só a quantidade de coisas que nós poderemos ser acometidos, né? Exercício número 5. E sem deixar de esquecer, gente, hein? Por que será que nós estamos passando por uma pandemia como essa? Será que nós, seres humanos, não estamos invadindo muito espaço que deveria ser lá reservadinho para os outros seres vivos, para animais, deixarem eles quietinhos lá nos locais, mas a gente invade, a gente ocupa esses espaços, né? Então, vale a reflexão, né? Exercício número 5. Organização das Nações Unidas alerta: esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Gente, tem muita gente que não tem coleta e nem tratamento de esgoto, né? No Brasil. Dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios, lagos, tornam-se a causa de doenças de importância para a saúde pública. Muitas doenças. Aqui, ele pediu para você discutir aquelas que são causadas por protozoários. Nós podemos citar 2. Eu trouxe para vocês aqui a fotomicrografia de uma das doenças que pode ser causada por esse protozoário, né? A fotomicrografia do protozoário, que é a Giardia lamblia. E aqui, inclusive, tem uma GIF com a Giardia, é uma micrografia mostrando a Giardia. A Giardia causa a giardíase e tem também uma ameba chamada Entamoeba histolítica que causa a amebíase. Então, são 2 disenterias provocadas por protozoários. E os sintomas das 2 são bem similares. A contaminação também é similar. Ingestão de água e alimentos contaminados com cistos desses protozoários. Quais são os sintomas de disenterias, gente? São mal-estar, diarreia, cólicas abdominais, náuseas, perda de peso, né?
tratamento? Tem, tá? Tem remédio que você toma e você se cura, tá bom? Vamos prosseguir? Exercício número 6. O exercício número 6 ele é muito grande, eu não vou ler ele aqui agora para vocês todinho. Vou ler só a partezinha que realmente fala da pergunta que a gente vai precisar discutir. Qualquer coisa você dá um pausezinho aí, lê o exercício ou pega o exercício lá na sua lista, tá bom? De uma forma geral, ele fala do aumento de leishmaniose visceral em Goiânia. E no finalzinho, ele afirma por que, né, que mudanças de comportamento podem ter acontecido para que essa doença possa ter aumentado em Goiânia. Então vamos lá? Olha lá. As viagens interestaduais têm aumentado de forma significativa nos últimos anos entre as classes sociais A, B e C, e eles costumam levar os seus animais nas suas viagens, os animais de estimação. Ocupação territorial do município de Goiânia crescendo em direção às áreas silvestres. Apesar de existirem regiões endêmicas de leishmaniose visceral no Brasil, Goiânia ainda não é uma delas. Então, considerando essas 3 afirmativas, pergunta. Na verdade, ele pede para citar o agente etiológico e o vetor da leishmaniose visceral. É uma doença muito séria, causada por protozoário. O protozoário é a leishmania, que está mostrada aqui nessa primeira figurinha. E essa doença é transmitida por esse mosquitinho aqui, que é o mosquitinho palha ou birigui. O gênero dele, né, é o Lutzomia, tá? Então, o agente etiológico causador é o protozoário leishmania e o vetor da doença é o mosquito palha ou Lutzomia. Pede-se para construir uma hipótese para explicar o aumento de casos de leishmaniose visceral em Goiânia. Eu trouxe essa figurinha aqui para poder explicar rapidinho como que se dá o ciclo básico da leishmaniose, né? O mosquito, gente, ele é silvestre. Ele prefere viver, então, em zonas de mata, zonas de floresta e se alimenta de animais silvestres. Mas ele também pode se alimentar tanto de sangue de animais domésticos, como o cachorro, e também de sangue humano. Então, o que pode acontecer? O mosquito se contamina, se alimentando com animais silvestres, está contaminado com protozoário, pica um cachorro, contamina o cachorro com a leishmania. O cachorro é picado por algum outro mosquito que se contamina e esse mosquito, palha, birigui, vem, pica uma pessoa e transmite o protozoário para a pessoa. Então, de uma forma geral, para a gente poder entender, é dessa forma que ocorre a contaminação por leishmaniose. E quais são as hipóteses, então, do aumento de leishmaniose visceral em Goiânia? Pode ser, então, pelo crescimento da cidade em direção às regiões, às áreas silvestres. Então, acaba que o mosquito ele se urbaniza. E também devido ao aumento de viagens interestaduais, em que as pessoas levam seus animais domésticos para as áreas endêmicas, onde tem muita leishmaniose visceral, o animal se contamina, volta contaminado e passa a contaminar pessoas aqui na cidade de Goiânia, certo? Terminamos a primeira parte da nossa correção. Terminamos a correção das atividades sobre protozoários. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, convido vocês a assistir o vídeo novamente. Se ainda permanecerem as dúvidas, me procurem, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, no próximo vídeo, para corrigirmos as atividades de fungos, tá bom? Tchau, tchau! Até a próxima aula!